Pinacoteca do Estado de São Paulo sempre foi e continua sendo para mim o palácio da idade do ouro do deus Apolo, da mitologia grega e romana. Entro neste recinto, porém, sempre convencido de que, após as antigas igrejas católicas da cidade de São Paulo antiga, este é o mais nobre dos espaços públicos. Subo agora estas escadas límpidas e bem acabadas, como um súdito do rei que se dirige aos espaços mais nobres do Palácio das Belas Artes. Mas antes mesmo de visitar o acervo principal no piso superior, ganho o acesso a esta outra área nobre deste elegante palácio. Bom pessoal, no vídeo anterior eu apresentei para vocês aqui no meu canal os fundos da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Filmei aqui este jardim maravilhoso e encantador e apresentei para vocês algumas esculturas que estão espalhadas nesse jardim clássico aqui, que são muito bonitas, muito interessantes e valiosas também. Filmei a fachada dos fundos da Pinacoteca e apresentei também no canal. Agora eu me encontro aqui na área aqui onde já tem uma panorâmica melhor. E nesta área aqui da Pinacoteca, esculturas em bronze também muito bonitas, muito bacanas, que remontam à mitologia grega também. Olha que interessante essa imagem aqui, fundida em bronze, bem legal. E aqui você tem outra, vem cá, aqui. Mais uma escultura aqui também, feita em bronze, bem legal, e elas ornamentam aqui então esse nobre espaço da Pinacoteca aqui. Olha que bonito o acabamento dela, a arquitetura, está mostrando aí para vocês ao alto aí. Bem interessante esse espaço aqui da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então essa parte para mostrar é isso daí. Vem aqui, daqui a gente já vai entrar para dentro do acervo. Vem comigo aqui. Aqui nesse canto, pessoal, é que daqui não vai dar para ver. Daqui não vai dar para ver, mas lá embaixo, indo reto aqui, vocês vão encontrar o Mosteiro da Luz. Só que está atrás dessa árvore, não dá para ver daqui, mas se der tempo a gente vai estar indo para lá hoje, ok? Então é isso. Esta belíssima peça que estamos aqui contemplando agora é uma escultura do mestre Valentim, denominado Caçador Narciso. Ela foi criada em 1785 e é uma versão em bronze, doada para a Pinacoteca do Estado de São Paulo em 1998. Narciso, escultor e artista, mestre Valentim, cópia em bronze do original, pertencente ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Fundição Zani, Rio, 1997. Mestre Valentim nasceu no Cerro, em Minas Gerais, no ano de 1745 e faleceu no Rio de Janeiro, no ano de 1813. Aqui vemos também a escultura em bronze da bela ninfa Eco, da mitologia grega. Ela forma par com a escultura em bronze de Narciso. São duas réplicas muito bem acabadas, idênticas às originais que se encontram no atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As duas peças gregas formam o par e estão juntas para que os estudiosos de belas artes e os apreciadores apolíneos possam contemplar
filmar, copiar, desenhar e fotografar aqui na Pinacoteca do Estado. Neste piso superior do Liceu de Artes e Ofícios, tomo agora o rumo por um enorme e largo corredor belíssimo, que me conduz a outros compartimentos bastante interessantes. Ao meu lado direito estão também algumas esculturas em bronzes, porém estas de tamanhos menores. Agora vamos enfim conhecer o Salão Nobre do piso superior, onde se encontram os quadros mais valiosos desta coleção de obras de artes, pertencentes ao acervo principal da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Vem comigo! Você já ouviu falar da presença de canibais no Paraíso Perdido? Estamos diante de uma obra de arte de grande valor artístico e também histórico. Aqui estão representados duas culturas distintas, uma dos trópicos, que são os tupinambás, e outra do setentrional, que são os europeus, sempre afoitos por aventuras pitorescas por terras e lugares desconhecidos. Apesar do contraste das cores em harmonia com as expressões das figuras aqui representadas, a cena em si é impactante pelo seu aspecto violento e macabro, tendo como tema principal o abate do invasor e a prática da antropofagia primitiva, costume muito comum naquele período para os povos habitantes destas terras. O canibalismo aqui é um ato de triunfo. Foi com a dinastia de Aves e a Ordem de Cristo que Portugal se abriu, a partir do século XV, para a empresa das grandes descobertas marítimas. E este foi um paradoxo histórico sem precedentes entre a fé rigorosa e vestusta de um cruzado imbuída na própria Idade Média, junto com a modernidade de uma ciência necessária para este empreendimento. A arte naval é precursora no seu pioneirismo de primeiro reino da Europa a ir além dos oceanos e dos mares. Brasil exótico e pitoresco, uma história que ainda está para ser contada e redescoberta pelos brasileiros que amam estas terras de Santa Cruz, edificada no passado na fé católica apostólica romana. Um verdadeiro paraíso perdido é o que vemos expressados em óleo sobre tela aqui nestas pinturas. Escultor Ernesto de Fiore, Homem Andando, 1936-1937. Despir-se para as belas artes não é um ato de rebeldia, libertinagem ou liberdade, mas sim um passo para compreender
a nossa própria natureza e anatomia divina. É a nossa forma que nos revela. Remonta à Gênesis bíblica. O homem selvagem ou olímpico é semelhante a Deus, desde que não tenha se manchado pelo pecado. Pessoal, aqui é o quadro de Almeida Júnior, o Caipira Picando Fumo, e foi essa imagem que eu escolhi para fazer a capa do meu livro Histórias das Terras Sagradas de Passa Três. Muito bonito esse quadro. Todas as vezes que visito a Pinacoteca do Estado de São Paulo de longa data, fico aqui em frente a este quadro do artista paulista Almeida Júnior. Ao contemplar este quadro, sou tomado por grande sentimento nostálgico e emoções pessoais ligadas diretamente às minhas origens dos sertões paulistas afloram-se. Vejo neste quadro do famoso artista, de fato, a própria imagem do meu avô paterno, o senhor Honório Ribeiro de Almeida, que faleceu no ano de 1929. Na verdade, este retrato, O Caipira Picando Fumo, é um retrato universal e fiel da alma caipira do paulista raiz, dos sertões desconhecidos. Inicio em espírito um diálogo com este senhor e vejo nele uma parte de minha própria história. E o que dizer aqui desta outra obra de arte com o mesmo tema sobre os caipiras paulistas? Parece que o caboclo por aqui está amolando a sua ferramenta rural de trabalho e avista um grande amigo passando no estradão próximo ao rio. Tarde, Nhoquim! Chegue pro almoço pra nós bater uma boa prosa! O nobre artista Almeida Júnior faleceu em 13 de novembro de 1899 e jamais chegou a conhecer o novo século, talvez para sua tranquilidade espiritual de artista. Inevitavelmente, ao chegar aqui, deparo-me com esta obra de arte e, como sempre, sou arrebatado por uma nostalgia hedonista e transporto-me diretamente em espírito à belíssima ilha de Lesbos, na Grécia Antiga. Ter conhecido os primeiros poemas de Safo em harmonias musicais das mais profundas sonoridades fizeram muito bem ao meu espírito. Conhecer as artes de Safo foi de fato um grande triunfo particular para o meu espírito. Aqui, o artista Virgílio Maurício, nascido em 1892 e falecido em 1937, captou bem com seus mágicos pincéis a alma e a atmosfera das artes seletas de Safo de Lesbos. Esta outra obra de arte, pintada agora pelo artista Oscar Pereira da Silva, intitulada Escrava Romana, em óleo sobre tela, é outro quadro que me arrebata completamente. Em sua frente,
Contemplo a beleza do eterno feminino e imagino poder tocar com as mãos nesta obra de arte, retirá-la deste recinto e levá-la comigo, como em um sonho, para os meus aposentos particulares. Virgo Nata, 21 anos. É o que está escrito em seu pescoço, identificando sua condição de escrava romana dentro do comércio carnal. É evidente que as noções de erotismo e de desejo estão na pulsão original do gesto criador e artístico. Entretanto, o que se institucionalizou como erotismo dentro da arte tem as suas origens na antiguidade clássica e também no Renascimento, como uma produção de imagens relativas ao culto dos deuses cultuados nas Saturnais e nas festas de Bacos. Através das obras de artes eróticas, pode-se descrever uma evolução do olhar e da produção de visualidade, reconstituindo-se as estratégias na renovação das linguagens estéticas. Estes tipos de pintura, escultura ou até de desenhos, aliados a temas mitológicos também e literários, além dos alegóricos, demonstram o interesse de uma sociedade por um gênero narrativo vinculado a um conteúdo moral, mas que de uma certa forma tem ali dentro dele também a sua mensagem edificante de beleza humana. Já esta belíssima Safo de Lesbos é de autoria do escultor e artista Leopoldo e Silva. Sua expressão nos remete ao corpo, mas principalmente à alma inacessível do eterno feminino, fonte perene de carinho, amor, ternura e prazer imbatíveis na natureza humana divinizada na estética olímpica. Diante de Safo de Lesbos, sou apenas um poeta que sobre os seus domínios não ouso senão cantar e dançar aos ritmos de cimbalos e flautas, porque sobre este império nenhum homem pode penetrar senão pela poesia e pelo sonho. A maneira como se acham expostas as obras de artes nas diferentes salas não obedecem a qualquer rígido preceito curatorial, porquanto se preferiu
que os próprios visitantes chegassem a conclusões pessoais, conforme a imaginação e a sensibilidade de cada um. Em salas como a dos retratos e autorretratos, por exemplo, as obras foram agrupadas em conjuntos compactos, que frequentemente ocupam de alto a baixo e de fora a fora todas as paredes, como aliás era de praxe no século XIX. Isto, porém, não impede que nas salas vizinhas retratos e autorretratos novamente possam aparecer, expostos agora em contextos diversos e obedecendo a outras metodologias. Por vezes se priorizou o conceito histórico do século XIX. Aqui me deparo novamente extasiado com outra obra de Almeida Júnior, intitulada Saudades, em óleo sobre tela. Ao entrar nesta sala, encontrei uma prateleira de aço com uma curiosa coleção que expõe vários modelos de lamparinas de querosene, muito usadas no tempo em que não existia eletricidade nos sertões paulistas. A lamparina de querosene era um utensílio que era usado em todos os sítios e fazendas do interior do estado de São Paulo. Até a década de 70, ainda se usavam em muitas cidades e regiões como Itapetininga, Tatuí, Pereiras, Passa Três, Cesário Lange, Bofete, Botucatu, Pardinho, Conchas, Cerquilho, Tietê, Boituva, Itu e Sorocaba.
Agora, descendo as escadas da Pinacoteca do Estado de São Paulo ao seu subsolo, deparo-me com os Atlantes e Cariatídeos, que são aquelas figuras antropomórficas muito usadas na arquitetura helênica, como colunas ou suportes de arcos. Quase nenhuma escola arquitetônica deixou de se aproveitar deste recurso estético. São Paulo ainda tem um vasto número dessas criaturas espalhadas pela sua cidade, algumas meio escondidas, outras sujas e outras violentadas e quebradas, algumas até pichadas. Existem 2 Atlantes aqui na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foram modelados no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo pelo escultor Rufo Fanucci e são réplicas dos Atlantes originais em arenito que ficam na fachada do Teatro Municipal de São Paulo. Quem tiver a oportunidade de visitar as 2 atrações turísticas de São Paulo notará que são idênticos. Um dos Atlantes representa o ser mitológico denominado Hércules.
Legiões de Apolo apresentou mais um curioso passeio pelo antigo bairro da Estação da Luz. Visitação ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Agradeço a você que assistiu este vídeo até aqui. Assistam também os vídeos mais antigos e, se possível, deixem os seus likes. Não percam o próximo vídeo deste canal.